Imagina uma coisa. Você recebe uma caixa com centenas de pequenas peças que podem se encaixar umas nas outras. Essas peças contêm formatos diferentes, mas com pontos de conexão, e umas podem ser encaixadas perfeitamente nas outras. Agora, juntamente com essas peças, você recebe uma solicitação para que você encaixe todas essas peças, formando uma única estrutura. Por exemplo, um carrinho. Agora, nenhuma peça pode sobrar na caixa que você recebeu. Todas as peças devem ser utilizadas. Dentro da caixa, juntamente com essas peças, tem um papel com o seguinte recado: olha, aqui estão todas as peças necessárias para que você monte esse carrinho que nós falamos. Agora é com você. Você é capaz de afirmar que vai conseguir montar esse carrinho com todas as peças apenas pelo fato de elas estarem todas lá à sua disposição, mesmo que você seja capaz? Você poderia dizer que essa é a única forma que todas essas peças poderiam ter? Veja bem, você possui todas as peças necessárias. Todas elas são capazes de se conectar entre si. Me responde, você acha que só pelo fato de ter todas as peças é suficiente para você alcançar o resultado que você espera atingir? Você não acha que está faltando alguma coisa que geralmente vem dentro da caixa e que pode ser consultado de vez em quando? A tarefa é simples, montar um carrinho. Todas as peças estão lá e você já conhece o formato de um carrinho há muito tempo e conhece também o formato das peças. Tem quadrados, losangos, triângulos, círculos, cilindros, todas as peças estão lá dentro. Você não tem a menor dúvida do que precisa ser feito. Montar um carrinho. Todas as peças estão à sua disposição. São formas geométricas. Nada, absolutamente nada é novidade para você. Agora, pense na estrutura de um concurso. Essencialmente, pense num concurso público como sendo uma prova. Pode existir várias etapas. Todas elas, entretanto, são no formato de provas que vão medir a sua aptidão para ser aprovado por um determinado trabalho. O modo de aferição, em essência, é através da medição dos conhecimentos que você vai colocar à prova. Esses conhecimentos, geralmente, vão ser reforçados através dos seus estudos. Dificilmente você vai aprender tudo o que vai ser cobrado no concurso na prova que você vai fazer. É bem provável que você reveja muito daquilo que você já estudou, principalmente pelo fato de que em alguns concursos são exigidas formações específicas. E mesmo que mais de uma formação seja cobrada para alguns concursos, também você pode rever muita coisa que você já estudou. Você vai ter acesso a disciplinas que você já viu durante a sua formação, matérias que você já estudou, textos que você já leu, leis que você já conhece. Você vai ver assuntos dos quais você certamente já ouviu falar. É bem provável que você tenha acesso a tudo isso com grande facilidade nos dias de hoje. Livros, apostilas, links, vídeos, leis, códigos. É provável também que você tenha todas as peças, assim como no caso do carrinho que nós falamos há pouco, em que você tem que montar e você já sabe do que precisa ser feito. No seu caso, você precisa passar no concurso. Você também conhece todas as peças, as matérias que você vai estudar. Nada disso é novidade para você. Então, me responda, o que falta? Vamos ser bem sinceros, né? Você já sabe a resposta dessa pergunta. É por isso que você está aqui nesse curso. Você precisa saber organizar tudo que você tem à sua disposição. Só que você precisa fazer isso de uma forma que tudo possa fazer sentido e não que seja apenas um amontoado de coisas. Durante a sua preparação, você vai ter contato com um grande número de livros, com vídeos, com apostilas, com leis, mas não vai ter contato com um amontoado dessas coisas. Isso não é se preparar. É preciso que você se organize, é preciso que tudo, absolutamente tudo, esteja organizado de tal forma que você possa ter sempre à mão aquilo que você vai precisar no lugar certo, na hora certa. E para isso, é preciso preparar o seu ambiente de estudos para que você possa estudar com mais qualidade, com mais eficiência e com mais método. Lembre-se, preparar adequadamente o seu ambiente de estudos não é colocar
tudo próximo de onde você vai estudar, mas é organizar as coisas de modo que elas estejam sempre à mão quando você precisar. Estar sempre à mão nos dias de hoje pode significar, inclusive, estar a um clique de distância de você. Por isso, nós vamos falar sobre como preparar o seu ambiente de estudos. Pensa bem, se o seu local de estudo tem sempre uma pilha de livros abertos, todos eles em páginas diferentes, tem comida espalhada pela mesa, tem copo de café gelado, um copo d'água que você não toca nele há muito tempo, nem sequer bebeu, tem lâmpada queimada aonde você está estudando, a cadeira está com o encosto quebrado, está uma bagunça danada, ninguém consegue saber onde as coisas estão. Olha, seja honesto, responda com toda sinceridade. Dá para estudar para um concurso público em um ambiente como esse? Tudo bem se a coisa não está assim tão bagunçada como eu disse, mas se o seu ambiente de estudo tem pelo menos algum desses pontos que eu falei aí acima, é sinal de que alguma coisa de errada tem nele. Vamos dar uma olhada nisso? O local de aprendizado, ele pode ser diferente para cada pessoa. Gosto não se discute. Você pode, por exemplo, render melhor estudando à noite, lá no conforto do seu quarto, desde que não seja deitado na sua cama. Nós vamos ver isso aqui. De alguma forma, você tem que se preparar para estudar no melhor ambiente que você puder ter mãos. De alguma forma, você precisa se preparar para ter o melhor ambiente que você conseguir em mãos. Você pode também, se preferir, ir para um lugar público, uma biblioteca, uma coworking, sair da rotina da sua casa para mentalizar que aquele é o momento de estudar. Agora, tem coisas como limpeza, silêncio, uma cadeira confortável para se sentar. Essas coisas, convenhamos, são básicas e fazem toda a diferença na capacidade de concentração e de aprendizado. Então, como que você vai fazer para preparar o seu ambiente ideal de estudos? Primeiro ponto, esse ponto é importantíssimo. Escolha o local ideal. Se tem uma coisa que é muito importante, é que você tenha um espaço que seja só seu, destinado aos seus estudos. Se você não puder ocupar um cômodo inteiro lá da sua casa, reserve pelo menos um espaço para o seu computador e para os seus materiais. O seu quarto não é o melhor local indicado. Ali tem uma coisa muito séria que pode tirar a sua atenção. A cama, ela pode ser mais atrativa que os livros em determinados momentos. Mas se não tiver jeito, prefira pelo menos ficar de costas para sua cama. Assim, a tentação certamente vai ser menor. Outra coisa, fuja das distrações. Se você estiver estudando com a televisão ligada ou então com o som ligado, olha, isso não costuma ser muito produtivo, né? Procure, de alguma forma, se instalar em um ambiente calmo, que não tenha aparelhos eletrônicos ligados, ou então o telefone tocando por perto a todo momento. Isso precisa sair do seu campo de visão. Lembre-se de uma coisa, desligue o celular. Não dá para desligar? Então, no mínimo, fique longe das redes sociais durante o tempo que for estudar. Seja realista, né? De verdade. A não ser por distração, o que as redes sociais têm acrescentado de tão essencial na sua vida? Agora, se você não consegue viver sem, utilize pelo menos por um tempo menor. Na hora dos estudos, não dá. Se você quer realmente estudar para passar, algumas coisas certamente vão ter que esperar. Só tem um computador em casa? Ele fica lá na sala e é compartilhado com outras pessoas da casa? Então, defina com todas as pessoas o horário em que você vai se dedicar aos estudos. De preferência aquele que não vai ter ninguém por perto usando aquele ambiente. É difícil ter um momento de sossego na sua casa? Tem casas que são assim, né? Então, demonstre para essas pessoas a necessidade que você tem de ter um tempo de estudo só para você. Lembre-se do que nós falamos sobre compartilhar os seus planos com as principais pessoas em torno da sua vida. Se você conseguir demonstrar para elas a importância disso, a importância de passar num concurso público, tanto para elas quanto para você, eu tenho certeza de que elas vão cooperar com você nesse sentido. Agora, em último caso, se não tiver jeito mesmo, busque um local alternativo. Pode ser uma biblioteca, pode ser uma coworking, o local é você que vai escolher. Outra coisa, visite bibliotecas. Uma alternativa que pode ser acessível para todo mundo, todas as pessoas podem acessar com muita facilidade, é uma biblioteca.
Lá você pode estudar com muito mais tranquilidade. Só tem pessoas que vão estar estudando o tempo inteiro. As universidades costumam disponibilizar uma biblioteca até mesmo para quem não é aluno. Em uma biblioteca, o ambiente é muito mais adequado, favorece a sua concentração, permite que você crie um horário definido de estudos e evita certamente aqueles adiamentos, aquele dia em que você não vai ter um tempo disponível na sua casa para estudar e também as distrações. Não é o caso de uma biblioteca? Então faça uma coisa, estude em uma coworking se você puder. Caso você tenha possibilidade de dirigir uma coworking, são aqueles espaços compartilhados onde muitas pessoas geralmente vão para trabalhar, daí que vem o nome coworking, mas esses espaços também servem para você estudar. Lá tem desde espaços comuns, aqueles locais onde você pode se sentar em qualquer mesa que estiver disponível, mas tem também salas exclusivas que são reservadas especialmente para você. É muito comum que esses espaços tenham lanches já incluídos no pacote. Eles têm também internet, impressão e até algum tipo de entretenimento. Tem ali um espaço para jogos ou então um lugar com redes que serve para que você possa dar uma pequena pausa nos seus estudos de vez em quando e relaxar um pouco. Tem uma outra dica. Invista na ergonomia. Olha, estudar para um concurso significa muitas vezes passar horas e horas e horas lendo, fazendo exercícios, revisando questões, fazendo simulados. Quando você entra no seu ambiente de estudos, é preciso que você tenha uma cadeira bem confortável e uma mesa na altura ideal. Os seus pés, lembre-se disso, tem que encostar por completo no chão. E os seus cotovelos têm que estar encostados na mesa, sem forçar os braços para cima. Nada de estudar deitado na cama ou sentado no sofá. Isso certamente vai prejudicar muito o seu rendimento, além de te dar certamente uma bela dor nas costas. Outra coisa que às vezes passa despercebido: tenha muita atenção à iluminação do ambiente. Se puder, escolha um local onde tenha iluminação natural em grande parte do dia. Essa é a melhor opção para você não cansar os olhos. A alternativa para aqueles que gostam ou precisam estudar no horário noturno, seja por opção ou então por necessidade, é você comprar uma boa luminária. De preferência, aquela com uma luz que não agrida a sua visão. Outra coisa, já que você vai passar muito tempo certamente diante do seu local de estudos, ajuste a temperatura. Evite estudar em um local quente ou então frio demais. Lembre de uma coisa, para que o seu estudo renda, é preciso que você esteja se sentindo confortável e bem fisicamente. Está quente? Se tiver um ar-condicionado, ligue uma temperatura agradável. Se não tiver, ligue um ventilador, desde que ele não faça barulho demais e acabe atrapalhando a sua atenção. Agora, está frio? Encosta a janela, coloca uma roupa um pouco mais aquecida, mas que não esquente demais. Tome alguma coisa quente, mas que não te dê aquela sensação de sono. Tome um café. Outro ponto, tenha foco na leitura. Se você puder, acompanhe a leitura com a ajuda de uma régua. Isso ajuda a manter a concentração e ainda reduz o esforço da sua atividade. Isso ainda evita que você se perca nas linhas do texto, que é muito comum para quem tem que ler muitas e muitas e muitas páginas de uma só vez. No caso dos códigos com legislação, ou então os famosos vademecums, que são aquelas coletâneas de leis que são organizadas aí em um grande livro, isso acaba ocorrendo com muito mais facilidade, principalmente porque a letra desses textos costuma ser muito pequena. Você pode utilizar uma régua normal, ou mesmo um marcador de texto, que tanto serve para marcar a página que você está, ou então para destacar aquela função. Utilize também um suporte para os livros e para o notebook. Algumas coisas são tão simples, mas alguém precisa dizer para a gente experimentar e comprovar. Colocar o material de leitura ligeiramente inclinado dá muito mais conforto e reduz aquelas quase inevitáveis dores no pescoço e nas costas depois de muitas horas de estudo. Tem várias soluções. Você pode colocar um livro grosso debaixo daquilo que você está lendo, ou então você pode ainda usar uma mesa, como aquelas que as pessoas utilizam para fazer desenhos. Essas mesas, elas são inclinadas e deixam o livro numa posição muito mais agradável para se ler. Agora, se isso for difícil de arranjar, você pode comprar um apoio próprio para livros ou então para notebook. Essa opção, ela é excelente
Tem versões muito boas e baratas aí no mercado, com a vantagem de ser muito mais versátil. Ela tem regulagem de altura, regulagem de inclinação e tem um prendedor para as páginas. Eu mesmo comprei um modelo para utilizar no meu notebook. Eu comprei um de acrílico, que me atende muito bem. Paguei menos de R$50 por ele. Tem horas que eu pego esse suporte de notebook e utilizo como suporte para livros durante as minhas leituras, principalmente quando eu estou estudando alguma coisa que a gente vai utilizar aqui no curso. Procure lugares onde tenha silêncio. O local escolhido para estudar deve ser o mais silencioso possível e ele tem que ser sujeito ao mínimo de interferências externas e interrupções. Mas é importante, muito importante também, você adquirir a capacidade de se concentrar em qualquer lugar. Isso é algo que pode ser construído aos poucos, como um condicionamento de um atleta. É muito comum que o ambiente da prova que você vai fazer para o seu concurso não seja tão silencioso. Lá tem ruídos dos alunos, abrindo pacotes de alimentos, levantando para ir ao banheiro, e também tem os ruídos externos, que são aqueles vizinhos ao local da prova. Por isso, o uso de protetores auriculares, exceto se for muito necessário no início do seu condicionamento, não é recomendável. Com o passar do tempo, você tem que adquirir a capacidade de se desligar dos barulhos que estão ao seu redor e dispensar o uso de qualquer tipo de abafador de ruído. Lance mão também de algumas alternativas. Olha, eu sei que algumas dessas recomendações que eu dei aqui têm um custo financeiro, óbvio. Algumas são pouco significativas, mas tem outras que podem ter um valor elevado para qualquer pessoa. Mas eu considero que uma das coisas que fazem parte do aprendizado de quem se propõe a conquistar algo tão grandioso como passar em um concurso público é saber pedir e aceitar ajuda. Em muitos casos, há pessoas perto de nós dispostas a investir, mesmo que modestamente, nesse projeto de vida. Você pode fazer uma coisa como alternativa. Você pode trocar os presentes de aniversário, por exemplo, por ferramentas de trabalho, como um livro, uma cadeira confortável, ou então um curso online, por exemplo. Isso pode ser uma saída muito interessante. Tenha o material que você vai usar por perto e só. Organize o seu material de estudo e tenha ele sempre por perto. Deixe ao alcance das suas mãos blocos de notas, canetas, lápis, livros, calculadora, tudo mais que você acha que vai ser importante. Lembre-se, o que for importante, o resto, como embalagem de produtos consumidos, pratos, copos usados, todo tipo de coisa que vai apenas entupir a sua mesa, isso é dispensável. Por fim, mantenha o senso de organização. Tudo aquilo que o seu cérebro vê pode ser guardado como informação. Isso você vai ver durante a sua preparação, durante muitas vezes. Assim, é muito importante você manter o seu local de estudo organizado e limpo para evitar quaisquer tipos de desvios desnecessários. Outra providência que é muito útil é separar o material de estudo em pastas por matéria, para que você possa acessar rapidamente tudo aquilo que vai precisar, sem consumir preciosos minutos na sua busca. E aí, você já está se sentindo um pouco mais confortável só de se imaginar lá nesse espaço? Então, não perca mais tempo. Prepare o seu ambiente de estudos o mais rápido possível e comece a selecionar o material que você irá utilizar, o que, aliás, é o assunto do nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.